Palavrões e ameaças. Oi, tô ao vivo, aqui no Instagram, esperando vocês entrarem. Oi, Hélio, bem-vindo. Beijos na Liane, querida. Floriano já está aí. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Oi, Dorinha. Sem a Dorinha, vou lá que eu não começo. Vamos lá, já já vou te colocar aqui no ar. Floriano. Hoje vamos bater um papão aqui. Cadê que eu vou? Bom, muito bom. Entrei um pouquinho, alguns segundos antes, mas enfim. Já já, Floriano aí, Floriano. Muito bem-vindo, ei. Muito. Olha, até achar o enquadramento desses ao vivo, gente, eu faço todo dia e não acerto. Meu marido sempre vem aqui mexer. Corta a cabeça, corta o queixo, não sei. E aí, como é que tá o enquadramento aí? Já tá ao vivo. Tá certo aí? Tá bom, vamos lá. Bem-vindo, Floriano Pêssaro. Olá, boa tarde, Estela, é um prazer imenso estar aqui com você esta Que tarde, bom. terça-feira, né? Que delícia, você não sabe, o universo, quando eu faço entrevista, ele, não sei, ele se transforma para que as coisas aconteçam na minha vida, justo quando eu vou entrevistar a pessoa sobre o tema, gente. É impressionante. Você não sabe, pensei em você ontem à noite, mas antes de falar disso, ó meu marido mexendo aí. Ai. Eu quero apresentar você. Muito bem, mandar um abraço já para o Frank Zulay também. Frank está aqui do meu lado, ele é a minha censura, entendeu? Ele vai aqui me modulando, mas eu tenho aqui seu currículo, todo mundo te conhece, mas eu vou apresentar você como alguém que te conheceu aos 15 anos de idade, gente. E eu quero falar para vocês o seguinte, nós estudávamos na mesma escola no Palmares, não na mesma classe, eu sou mais nova que o Floriano, mas a forte recordação que eu tenho até hoje era do Floriano aos 15 anos de idade, militando, panfletando, falando sobre política, falando sobre questões sociais. Na época, ele me convenceu até que eu me filiasse a um partido político, não vou falar qual, mas provavelmente deve ser o PSDB, não falei, né? Me filiei na época por causa do Floriano. Sempre foi uma pessoa muito apaixonada por política, aquela pessoa que nasceu com essa missão. Eu, sempre que eu entrevisto ele, eu faço questão de fazer essa abertura, porque hoje os políticos estão muito desacreditados. E eu quero deixar aqui registrado para vocês a minha admiração pelo Floriano como político. Eu realmente falo abertamente que, para mim, nenhum político presta, mas não é verdade. É que eu não posso ficar falando cada vez que eu falo isso, que eu conheço um que sim presta. Porque o Floriano realmente nasceu para isso, nasceu com isso dentro dele. Gente, meu maior lamento é que, nesse momento do Brasil, o Floriano não esteja na vida política ativamente, atuando ativamente. Fica aqui meu protesto e meu pedido para que, em breve, Floriano, você volte à vida pública. Eu sei que você sempre está envolvido, de alguma forma, em alguma organização que faz um trabalho para a sociedade. Porém, você é um representante nosso necessário lá. Eu digo, pessoas, seres humanos, sociedade. Uma pena e espero que isso reverta em breve. Mas, rapidinho, o currículo tradicional. Floriano é formado em Sociologia, sociólogo. Atualmente, ele é assessor do Conselho Nacional do SEBRAE. Mas Floriano foi assessor do ministro da Educação, Paulo Renato, diretor do projeto FIES, Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, em Brasília.
foi secretário do Programa Nacional do Bolsa Escola, isso muito importante, Ministério da Educação Brasília, deputado federal e secretário de Assistência Social do Governo do Estado de São Paulo. Uma boa autoridade para falar dos mais vulneráveis nessa quarentena. Floriano, antes de eu entrar nas questões sociais da pandemia, enfim, eu quero que você fale um pouquinho, né, da sua história, que você conte, eu vou puxar um pouquinho da sua história. Quero te agradecer por aceitar o convite de falar aqui conosco, você com uma agenda lotada, mas eu gostaria que você começasse falando dessa sua paixão pela política, né? Do berço que você veio, de onde você veio e por que essa escolha na vida. E aí? E aí, deu uma congelada no Floriano. Ih, caiu. Vamos lá, já caiu, gente, caiu. Vou colocar de novo, permaneçam aí. Vamos lá. Essas lives que caem, te contar, viu? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo aí. Aguardando o Floriano. Voltei. Voltou. Essa internet, né? Que você vê como o Brasil é despreparado, né? Falar, mas a internet... Você ouviu minha pergunta? Eu ouvi. Floriano. Não, Okay. bom, primeiro dizer da alegria de estar com você, Estela, de ter convivido tantos anos e te acompanhar e aprender com você, né? A gente aprende com os amigos, aprende com as pessoas do bem, né? As pessoas como você, que fazem o bem, querem o bem, estão sempre preocupados com a autoestima, né? Das pessoas. E eu sempre lembro de uma frase que eu acho que representa muito você, né? Se não tem o que falar bem da pessoa, não fale nada, né? Você é dessas pessoas que procura falar sempre bem das outras. E se não puder falar, não fala, né? Então, eu queria te agradecer o Estevam, que eu vi que está aí com a gente também, mandou mensagem, o Fábio Cabral, enfim, todos que estão nos vendo. Olha, eu fiz uma opção na vida há muitos anos atrás. E você é testemunha dessa opção. Com 15 anos de idade, um garoto decidir por seguir uma carreira pública é um fato, no mínimo, inusitado, né? E eu sempre quis ser um agente público. E aí, a gente, ao longo dos anos, vai consolidando essa ideia com estudos, né? Então, você vai dirigindo a sua carreira para aquilo que você gosta de fazer. E eu acho que o mais importante é a gente fazer o que gosta. Isso faz toda a diferença. Eu colocaria gostar de fazer algo no mesmo patamar da instrução, da educação, né? E da ética, da responsabilidade, da moral. Eu acho que está tudo num patamar. Não adianta você ter um bom emprego e não gostar dele, né? Ter um trabalho e não gostar, porque você nunca vai fazer com o coração. E a gente sabe como é diferente quando você faz com o coração. Eu fiz, nos últimos 26 anos, política com o coração. Nunca pensei em dinheiro, até porque dinheiro não é na área pública. Eu sempre falo isso para os jovens e para os mais jovens que estão nos assistindo, né? Se quer ganhar dinheiro, não é no governo. Governo é um servidor público, né? E o próprio nome já diz, servir ao outro, servir ao coletivo. Bom, esse é o seu caráter, né, Floriano? Quem dera fosse assim, né? Realmente, com política justa, a pessoa não faz dinheiro, mas com política corrompida, sim. Aí eu acho que tem um pouco a ver também com a própria sociedade, né? Não a brasileira, porque não é diferente de outras, né? A gente teve escândalos de corrupção em Israel gravíssimos, inclusive do atual primeiro-ministro, então, e de outros todos que passaram, né? Então, não é um fator brasileiro, né? A corrupção você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa. A diferença está, em geral, na punição, né? Nos países orientais, Japão, Coreia, os políticos corruptos, quando são pegos, se matam, né? Que é muito mais uma questão cultural do que psicológica, né? A pressão da sociedade contra a corrupção é tão grande
é tão grande, que o sujeito, quando é pego num ato de corrupção, de improbidade, ele se sente tão envergonhado que ele tira a própria vida. Isso é uma cultura, né? E aqui no Brasil e em outros países, eu sempre reforço, porque eu não quero caracterizar como um problema brasileiro. Não é. É um problema mundial. Mas aqui a cultura do Brasil, né, essa cultura arraigada de levar vantagem em tudo, de farinha pouca, o meu pirão primeiro, né, como se diz, é uma cultura equivocada. Essa cultura de querer levar vantagem nas coisas, sempre que alguém vai levar algum tipo de vantagem, a pessoa precisa parar e pensar o seguinte: bom, se eu estou levando vantagem, alguém está levando desvantagem, tá certo? São dois lados de uma mesma moeda. Então, a questão da corrupção ela está intimamente ligada à cultura política. Mas quando eu falo cultura política, não é só a cultura política dos políticos, é a cultura política dos empresários que vendem para o setor público, das pessoas no seu dia a dia, quando subornam o guarda, quando falsificam uma carteira de estudante, né? Quando, bom, agora não tem mais, mas antigamente comprava filme pirata, né? Hoje o que se faz é piratear o streaming, né? Mas isso é algo que a gente tem que sempre parar e pensar. E os pais são muito responsáveis com os seus filhos nesse aspecto. Porque, assim, isso é uma educação de berço. Quando você pega uma pessoa como nós, Estela, você pode ter uma oferta, alguém querendo te dar uma vantagem. Como aconteceu agora, né? Me ligaram, falaram: Floriano, olha, eu tenho umas máscaras, eu tenho uns álcool, né? Você quer o álcool, você quer a máscara, você quer não sei o quê. E aí eu falo assim: bom, mas qual que é a diferença? Não, porque eu tenho uma quantidade aqui e tal, uma vantagenzinha, e imediatamente a gente descarta, porque a gente não se sente bem levando vantagem sobre os outros, entende? Por mais que possa parecer um prazer, tipo assim, me dei bem, no médio prazo você percebe que você fez uma coisa errada, né? Então, a gente só se dá bem quando todo mundo se dá bem, quando a sociedade se dá bem. Né? Exato. O bem ele é um bem coletivo, ele não é um bem individual. A gente tem que parar de ser individualista. A gente tem que parar de achar que o nosso prazer sobrepõe o prazer dos outros, né? E pensar de forma coletiva. Né? O bem-estar, ele é um bem-estar geral. Se ele não for geral, ele não vai ser para ninguém. Que é a minha frase famosa, né? Se São Paulo não for para todos, não será para ninguém. Ai, Floriano, até dói escutar você falando isso, sabe? Você não está aí atuante onde deveria estar. Mas voltando na minha pergunta, só para as pessoas entenderem a sua escolha, como é que foi a reação da sua família, o seu pai, até onde você era empresário, e você teria a oportunidade de trabalhar com ele, quer dizer, não sei também se hoje os pais querem que os filhos sigam uma carreira política, né? Então, como é que foi essa escolha para você dentro da sua família, dentro da sociedade que você convivia? Olha, a ideia começa quando eu penso o que eu posso fazer para mudar o mundo, né? Esse é um princípio de Tikkun Olam, né, em hebraico, que é essa ideia do judaísmo de eu não vim a passeio, né? Eu falo do judaísmo, mas obviamente eu estendo a todos, né? Mas é que são os princípios ou os preceitos judaicos, né? Eu não vim ao mundo a passeio, eu vim para mudar, para transformar. Eu vou deixar a minha marca, né? A minha pegada. E a minha pegada sempre foi uma pegada coletiva e social. Por quê? Porque eu sempre achei que eu poderia mudar a vida das pessoas para melhor. Né? Eu vim ao mundo para isso, para mudar a vida das pessoas para melhor. E como fazê-lo? Né? Esse é o grande debate. Na política. Só na política? Não. Pode ser através de uma organização não governamental, uma ONG ambiental, né? Uma ONG política, como nós temos a RAPS hoje, que é uma rede de sustentabilidade política, né? Tem uma ação política, tem várias outras organizações sociais que hoje estão trabalhando para colocar o jovem na política, né? Enaltecer a política novamente, depois que ela foi tão vilipendiada por maus políticos, por maus seres humanos, né? Porque eu não quero caracterizar também, antes de ser político, são pessoas. Pessoa. Elas fizeram isso no setor público, mas elas não fariam melhor no setor privado. Né? Eu fico imaginando, sei lá, um Eduardo Cunha, não é? Um Eduardo Cunha dirigindo um banco. Ora, imagina o que seria isso, né? Ou o diretor da Nissan recentemente, né?
roubando a própria Nissan, a própria empresa que ele trabalhava, né, fazendo negócios em paralelo. Você imagina esse dono da Nissan, que foi considerado um dos maiores empresários do mundo, né, CEOs do Na mundo, política. no governo, o que ele não faria? Então, não é diferente o político do ser humano. Então, esse é um primeiro dado. O segundo que eu queria destacar, Estela, e você acompanha isso de perto, é esse desejo de servir, né? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque é na política que a grande transformação pode ocorrer, em escala. A política, ela dá escala nas mudanças sociais, entende? Essa é a diferença de eu trabalhar numa ONG que em geral, tem pouca escala, bons projetos, bom advocacy, mas, em geral, não tem escala. Onde tem escala? No governo. São os governos que conseguem transformar de forma a escalar, né, essa demanda imensa que a gente tem por desenvolvimento. E é Mas isso que me você não seduziu. falou da sua família. Não quero que você esqueça. Como é que foi a aceitação pela sua escolha na sua família? Bom, foi um choque desde o início, tanto para o meu pai, acho que também para minha mãe, enfim, para todos, né, que teriam um filho que estava vocacionado para a política. Não é algo tradicional, né? Até acho que mais recentemente, em que pese a política está sendo tratada de forma totalmente egoísta, apequenada, né, com extremos, né, extremismos de esquerda e de direita, né? Eu fico imaginando, gente, o muro de Berlim caiu faz 30 anos. E nós voltamos, 30 anos depois, para uma discussão de esquerda e direita. Não faz o menor sentido, é uma O menor. bobagem. A gente quer o bem-estar da população. Como a gente conquista esse bem-estar? É pela esquerda, é pela direita? Não, não é por nenhum lado, né? É escutando as pessoas, é fazendo com que as pessoas participem da política, né? Participem das decisões comunitárias. É assim. Por isso que, de alguma forma, do ponto de vista de participação política, Israel tem sido um grande exemplo para o mundo, né? Especialmente a política interna. É um parlamento democrático, o único Estado democrático de direito da região e tudo isso. Mas, no começo, a minha família tinha muito receio, porque ela dizia, olha, mas qual é o futuro de um político, né? Você vai ser político, mas qual é o futuro? Eu falei, o futuro não é do político, o futuro é da sociedade, né? Se eu estou entrando na política, é para transformar. E se é para transformar para melhor. Por que eu perderia energia, tempo, né, intelecto para fazer o pior? Eu quero fazer o melhor. Então, é isso que me conduziu. E eu acho que, em que pese eu tenha perdido a eleição em 2018, num momento que talvez tenha sido o pior momento da história política do Brasil, né? Em 2018 foi uma eleição horrorosa, cheia de fake news, cheia de mentiras, né? Os extremos se retroalimentando, né? A esquerda e a direita e tal, e a gente perdeu a ideia de um centro democrático, a gente perdeu a ideia de que não são nos extremos que nós vamos avançar no consenso, reunindo as pessoas, né? Então, em que pese eu tenha perdido a eleição em 18, eu não perdi a esperança de colaborar, de ajudar, de trabalhar, né? A gente aprende com a derrota, a gente aprende a escutar mais também as pessoas, né? E dessa forma poder crescer. Mas, como eu digo e repito, o meu crescimento individual não vale nada se não for um crescimento coletivo. Se não for para todos, não vale nada. Eu quero voltar nas questões políticas um pouco, também não muito, porque senão eu tenho medo de eu me exaltar aqui, porque eu estou com os nervos à flor da pele quando fala de política, né? Não está sozinho. Nossa, fico louca para soltar um verbo, mas, gente, me controlo, porque aí eu falo, ai, meu Deus, né? A imagem, a gente fica preocupado, porque hoje você não pode falar nada, né? Já entra numa guerra que te puxa para baixo, né? É uma areia movediça, essas discussões, elas vão te puxando para o pior do seu lado humano, né? É horrível, horrível. E Quando você vê, muitas você já vezes foi... termina na agressão, né? Não, Um agredindo o outro. sempre termina na agressão. Amigos deixando de se falar porque você foi isso, você foi aquilo. Poxa, nós temos coisas boas, nós temos que compartilhar as boas ações e as boas coisas. Isso não é uma visão poliana, isso é uma visão de quem acredita no ser humano, ou pelo menos ainda acredita no ser humano. Não? Mas estamos sofrendo influência de toda uma energia, né? Então,
acaba tirando o pior da gente, tudo isso. Eu, quando me pego numa discussão, de repente eu já me vejo sem querer, sabe? Num nível que eu posso chegar, se eu quiser. Eu nunca quero, mas é incontrolável, gente. Vai tirando teu estômago, né? Vai puxando assim. Mas, enfim, eu não quero deixar a discussão política para agora, nem muito menos ela predominar, né? Eu quero realmente, como o tempo passa voando, Lorena, eu quero, antes de mais nada, aproveitar o nosso tempo para fazer uma análise do impacto social da pandemia. Quero trazer duas questões para você aqui. Você que já trabalhou tanto com assistência social, conhece a realidade dessas pessoas, dos cidadãos que estão aí em condições, né, muito indesejáveis, abaixo do humano, né? Ontem, você sabe que eu e meu marido, a gente tem feito essas entregas de marmitas para o TNAD, né? Eu tenho visto, tá maravilhoso. O Frank assumiu essa missão, ele vai todos os dias. Então, semana passada, ele trouxe dados interessantíssimos. Ele passa todo dia na Cracolândia para ir para lá. E ele passou num dia a Cracolândia lotada. Eu fiz esse post antes de fazer a entrevista com você para chamar as pessoas para entrevista. E no dia seguinte ele passava vazio, mas é uma cena surreal. Assim, completamente num dia a Cracolândia lotada, no dia seguinte vazia, no outro dia lotada de novo, no dia seguinte vazia. Eu sei que a Cracolândia ela tem aspectos muito específicos, enfim, nem quero tanto entrar na questão da Cracolândia em si, mas quero trazer outro dado. Então, ontem à noite, meia-noite, a gente foi para o quarto dormir, toda a casa. Quando a gente escuta gritos de uma pessoa, aí a gente saiu correndo, todo mundo, a gente veio para a sala. Tinha um morador de rua agachado, sei lá, ajoelhado, no meio da rua aqui na frente da nossa janela, gemendo, gritando. E gente, começou a causar um conflito em todos nós aqui, porque você quer ajudar, a gente não sabia se ele estava machucado, se sentia frio, se era fome. Ao mesmo tempo, você fica com medo, não sabe se a pessoa ela é agressiva, se está drogada, né? Então, assim, é um conflito muito grande e nós todos muito sensibilizados nesse momento. Então, com a pandemia, Floriano, como é que você vê a situação dos moradores de rua, das pessoas em condições vulneráveis? Como é que o quanto isso impactou, está impactando e vai impactar? Você com a sua expertise no tema. Bom, primeiro dizer que nós estamos agora também com o nosso vereador Daniel Nemberg, que é o meu grande parceiro político, uma pessoa seríssima, competente, pensa como eu, né? Com um absoluto. Eu tenho muita preocupação nesse momento e acho que eu tenho conversado bastante com o Daniel Nemberg sobre isso, até por conta das ações que a prefeitura vem fazendo, do São Paulo Solidário, atividades de distribuição mesmo, não só de renda, mas especialmente agora de alimentos, né? Quando começou a crise, uma das primeiras coisas que eu cheguei a enviar para o prefeito Bruno Covas foi uma mensagem dizendo o seguinte: olha, a população em situação de rua é quem mais vai sofrer no primeiro momento. Todos vão sofrer, mas nesse primeiro momento eles vão sofrer e vão sofrer muito, porque diminui a quantidade de coisas que são dadas nas ruas, né? Então, desde do material reciclado, que poderia ajudá-los a ter uma renda e ajuda a ter uma renda, até propriamente esmola, dinheiro, né? ou alimentos. Então, é preciso ter uma atenção especial né, com esse público. A Cracolândia, ela é pior, porque soma-se a questão da vulnerabilidade da rua à questão da drogadição. Então, é uma soma de problemas altamente complexos. Tem uma complexidade enorme você viver na rua, né? Eu sempre digo para as pessoas que não entendem o que é isso, se colocar minimamente no lugar de alguém que larga a casa, a família, os amigos, o lar, o calor, né? o calor do lar das pessoas, não é só o calor físico, o calor humano, e vai para a rua. Ou seja, a rua, a princípio, é um lugar melhor para se viver do que a sua casa, ou a casa de onde você veio, porque ninguém nasce na rua.
né? Então, você imagina o nível de desagregação psicológica, familiar, comunitária, que faz um sujeito a ir para a rua. E no caso da Cracolândia, soma-se as drogas, porque as drogas também, de alguma forma, amenizam, né? Elas amenizam o sofrimento das pessoas, né? Como diz um amigo meu, a droga é uma droga, mas num curto espaço de tempo ela é boa, porque senão as pessoas não consumiriam droga, se não tivesse alguma coisa psiquicamente falando, né, que dê algum tipo de prazer. Então, o problema lá é que, nesse momento, eles estão sem drogas, ou com pouquíssima droga, porque a quarentena, como um efeito, acabou isolando as pessoas, inclusive traficantes, né, os pequenos traficantes que trabalham nessas regiões, e, por outro lado, também diminui o dinheiro que eles têm, né? Então, a situação deles é duplamente vulnerável, né? Eles têm um problema de abstinência grande, de violência que isso gera também, a falta de um acompanhamento psíquico público, né, dos agentes, que também não estão trabalhando, estão trabalhando num número muito reduzido, os CRAS, os CREAS, que são centros de referência da assistência social. Então, eu acho que esses são dois olhares que a gente precisa ter. Mas desculpa te interromper, mas é que tem uma questão aqui que o Danon trouxe. Oi, Danon, bem-vindo, super querido também, né? Então, ele pergunta como ficam agora os programas sociais, se eles vão dar conta. E ainda, olhando para a Cracolândia, essa questão que eu trouxe de um dia ela está lotada e no dia seguinte vazia, seria em função de que a prefeitura sim tenta recolher essas pessoas, levar, né, para os abrigos, e elas não querem. E vão embora de lá. Então, no dia que elas não estão lá, foram para abrigo. Depois, elas saem de lá. O que acontece com a Cracolândia, que um dia está cheio, outro vazio. E se os programas sociais, a pergunta do Danon muito pertinente, eles vão dar conta nesse momento, né? Ajudando no TNA, a gente recebe informação do quanto vai aumentando o número de pessoas assistidas e que estão realmente em situação de falta de comida. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica dos programas sociais para atender a necessidade da população? Eu acho que tem duas coisas aí que precisam ser destacadas. A primeira é que a prefeitura, de fato, faz um trabalho frequente, constante de abordagem e encaminhamento. E esse trabalho depende de um nível de convencimento e de frequência, persistência. Então, eu usaria esses termos para justificar o trabalho que a prefeitura faz. Por outro lado, o que eu tenho assistido de migração dessa população que reside mais na Cracolândia é que eles estão em busca de alimentação, eles estão em busca de recursos. Então, houve uma dissipação, né? Se dissipou um pouco o público que estava ali tão concentrado no chamado fluxo, né? Que ali tem um fluxo, aquela região permanente. E esse fluxo está dissipado nesse momento, porque as pessoas estão procurando alternativas, né? Isso tem até um lado positivo, se é que eu posso chamar de alguma coisa positiva nesse momento. Peço desculpa a todos que estão nos vendo, mas tem um lado que é o fato de, ao se dissiparem pela cidade em busca de alimentos, etc., eles também têm mais dificuldade de acessar as drogas, né? Então, os traficantes têm mais dificuldade em distribuir e eles têm mais dificuldade em acessar. E, dessa forma, a chance deles poderem ser recuperados num espaço de tempo menor é maior, né? Na abordagem. Por outro lado, nós temos um problema muito sério na periferia das grandes cidades, e São Paulo não é diferente. E a gente está muito preocupado. Conversava essa semana ainda com o ex-governador Geraldo Alckmin, que me procurou, porque ele justamente queria saber quais eram as medidas que eu tinha avaliado, como é que eu estava avaliando as medidas que estão sendo tomadas pelos governos, pelo governo da União, do Estado e do município em São Paulo. E todas as medidas são muito positivas, todas elas, desde os R$600 que o governo federal vem dando, até as medidas que o governador e o prefeito tomaram aqui em relação à merenda, em relação à transferência de renda e essa rede de articulação solidária que São Paulo montou, que eu já vou dizer o nome aqui,
E essa rede ajuda, inclusive, com drive-thrus, onde você pode distribuir alimentos. Chama SP Cidade Solidária, SP, www, tudo Cidade junto, Solidária, cidade? www, tudo junto, spcidadesolidaria.org. Né? spcidadesolidaria.org. E isso tudo são medidas muito eficientes. Eu discutia isso com o vereador Daniel Annenberg, aliás, que está aqui nos lembrando, Cidade Solidária. O Daniel tem acompanhado bastante esse processo, tem sido muito positivo, no sentido de mobilizar as pessoas. Qual que vai ser o grande problema, Estela, nos próximos meses? Eu discutia isso com o Daniel. Nós temos uma quantidade de pessoas desempregadas grande, nas grandes cidades. Né? No interior, o desemprego é um pouco menor. Mas nós falávamos entre 12 e chegamos a 14 milhões de desempregados. Nós vamos sair dessa pandemia com algo em torno de 20, 25 milhões de desempregados. E essas pessoas que não têm renda, elas moram nas grandes cidades em geral. Até porque nas pequenas cidades algo acontece. Né? Então, algum bico, os familiares ajudam. Mas quem mora nas grandes cidades, em geral, ou migrou para as grandes cidades, então não tem grandes núcleos familiares, né? E o emprego é mais formal, costuma ser mais formal. Então, tem uma dificuldade maior em acessar o emprego. E, obviamente, e aqui repito, isso não é culpa da economia, isso é culpa da pandemia. Né? É bom fazer esse divisor de águas, porque nós não estamos aqui criticando as medidas de restrição e de quarentena, porque não há outra alternativa. Durante meses não, mas semanas ficou se falando do tal do isolamento vertical, quando nunca existiu isolamento vertical. Né? É impossível você isolar pessoas sem testá-las, sem saber o que aconteceu, e o vírus fica incubado até 14 dias. Né? É um vírus traiçoeiro. Bom, mas nós sabemos, e aí que está a nossa grande, digamos, energia, em vez de ficar gastando nesse debate bobo, né? Com perdão da expressão, um debate idiota, tentando politizar se é o presidente, se é o governador. Né? Eu tenho amigos que ficam falando do governador aqui de São Paulo o tempo todo. Eu quase falei assim, gente, vocês estão com fixação, né? Fixação, é uma Tem o loucura. governador do Rio, tem o governador do Ceará, tem o governador do Maranhão, tem o governador... Não, e não só isso, Floriano, acho que quero aproveitar, deixa e falar que as pessoas colocam essa situação num patamar de que é melhor morrer de fome ou morrer pelo coronavírus. Gente, pelo amor de Deus, né? As pessoas que falam isso normalmente nem sabem o que é passar fome, nunca souberam. Quem normalmente se pronuncia assim? Porque as pessoas que realmente passaram fome, passam fome, ou estão nessa linha da fome, elas não estão nas redes sociais discutindo isso, de jeito nenhum, elas estão buscando comida para comer. Então, Não, eu acho que e tem outra coisa, Estela. Primeiro, é falso essa dicotomia. Aliás, eu falava isso com o Danon outro dia também. É falso essa dicotomia se a saúde ou a economia. Né? Não existe economia sem saúde. Então, eles não estão no mesmo lugar, não estão no mesmo patamar. com A saúde é mais certeza. importante que a economia. Então, agora, alguém vai falar assim, mas se você não tiver recurso nenhum, você não vai ter saúde. Bom, sim, é verdade, mas em primeiro lugar você tem que ter saúde. Então, eu não posso imaginar um país que entre num colapso de saúde pública e com a economia funcionando. Isso não vai existir. Aliás, não precisa acreditar no que eu estou falando. Veja a Itália, veja a Espanha, veja a Inglaterra. Isso E que me aí vem deixa meia mais dúzia de... perplexa, não é questão de acreditar, nós temos exemplos, nós estamos vendo, nós chegamos depois, então a gente tem o exemplo do que aconteceu antes e do que vem acontecendo nesses lugares. A Taia Paladino acabou de entrar aqui, amanhã ela é minha entrevistada, ela está morando em Portugal, quer dizer, Portugal foi um exemplo durante essa pandemia. Eu acho que a gente não tem aqui, eu acredito ou eu acho. Gente, nós estamos lidando com fatos, né? O Danon lembrou de Israel. Israel é um exemplo. Quer dizer, não faltam exemplos. E aí vem um sujeito e fala assim, mas na Suécia... Gente, primeiro, vamos combinar. A Suécia tem 3 milhões de habitantes. É um bairro de São Paulo, entende? Então não dá para comparar. Segundo, há outros fatores. Fatores locais. Essa semana me falavam do Japão. Quero somar a história da Suécia.
No Japão, as pessoas vivem um isolamento social permanente. O japonês não se toca, o japonês não se encosta. Eu tive no Japão há 2 anos, numa missão oficial. O japonês não tem isso que os latinos têm, né? De se beijar, de se tocar. Eles se cumprimentam curvando o corpo com uma distância prudencial. O Japão faz o isolamento social há 1000 anos. Você entende? Então, vamos usar um pouco a cabeça. Não O há Hélio está alternativa. perguntando aqui de Minas, já que a gente está falando de outros países, né? O que você acha de Minas Gerais? Se você Eu acredita acho, que Minas... Minas tem um número muito pequeno. Eu tenho acompanhado todos os estados da federação. Eu acho duas coisas. Eu estou dizendo eu acho. Por quê? Porque eu não tenho a certeza, Hélio. Então, eu vou te dizer digamos, do sentimento que eu tenho comparando números. Minas tem um nível de subnotificação enorme, enorme. Então, primeiro, acho que o estado de Minas tem uma subnotificação em relação à Covid. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o estado de Minas tem um adensamento, à exceção de Belo Horizonte, muito menor. Ou seja, as cidades mineiras, à exceção de, sei lá, 4, 5, Minas tem mais de 800 municípios. Então, você tem um adensamento menor, né? Minas tem um território muito grande. É a mesma coisa, você pode falar também do Amazonas, se quiser. A concentração da Covid está em Manaus e Tefé, se eu não me engano. Né? Então, são 3, 4 cidades no Amazonas. É a mesma coisa, é densamento populacional. Quando você tem menos gente, o risco de transmissão é menor. Isso só corrobora com o isolamento social, entende? Ele não vai contra o isolamento, ele vai a favor do isolamento social. E Minas esse colapso no Rio? Tem uma configuração estadual, né, de distribuição populacional diferente. Assim como tem Goiás, assim como é o Mato Grosso também, né? Assim como é o Mato Grosso do Sul. Todos têm casos de Covid, menos do que os estados onde você tem cidades maiores adensadas, que é o caso de Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Presidente Prudente, Bauru, tá certo? Mas eu quero, Floriano, desculpa te cortar, mas senão eu vou perder a ideia, o insight. Eu acho que existe uma coisa, eu como coach comportamental tenho que trazer esse lado, essa visão. Eu acho que tem uma questão cultural de cada estado, de cada cidade, e comportamental. Eu acredito que, por exemplo, o carioca, ele tem uma dificuldade para obedecer regras, porque ele cresceu ali, é um lugar praiano, livre, o carioca é muito à vontade, ele tem essa cultura, né, do afeto, do abraço, muito mais intensificado. O mineiro, ele já é mais recatado, né? O mineiro é uma pessoa mais discreta. E eu acho que São Paulo, Hélio, esse é meu ponto de vista também, não sou dona da verdade, mas fazendo uma análise pelo lado comportamental, não sei se o Floriano concorda. Como paulistano, eu me sinto à vontade para falar. O paulistano, ele é um pouco arrogante, né? Ele tem um pouco dessa arrogância de ser o dono da razão, de saber tudo, de ser o centro comercial do país, o centro econômico do país, então não podemos parar, enfim. Eu acho que tem um pouco dessas diferenças. Você trouxe essa parte assim de questão de número de subnotificações ou de número de população, mas eu acho que tem algo muito cultural e comportamental também, só uma parte, né? Desculpa. Não, assim, nós temos subnotificação no Brasil, isso é importante as pessoas saberem. Então, quando a gente vê um número de mais de 11 mil, quase 12 mil mortos já pelo Covid, pode ter certeza que é mais. A subnotificação, ela existe, e não só para o Covid, para várias doenças. Né? Inclusive, notificações de alguém que morre com uma determinada doença, mas que, na verdade, tinha outra. Né? Então, esse tipo de coisa existe e você tem que colocar isso na conta. O Luiz Cardia, que é um grande parceiro também, pessoa brilhante, ele fala do Rio Grande do Sul, né? O governador Eduardo Leite, que é um dos melhores governadores do país. Um dos melhores, tem se destacado muito. Muito bem avaliado, seríssimo, né? Um cara jovem, bacana, inteligente, preparado, honesto, correto. O governador Eduardo Leite, ele tem... eles fizeram uma estratégia importantíssima, né? Mapeando o Estado com cores, né? Georreferenciado, os distritos, as regiões do Estado,
em amarelo, vermelho, azul, que vai permitir uma circulação um pouco maior vinculada ao índice de contaminação. E ele deixou muito claro que onde houver uma contaminação maior, a restrição é maior. Né? Contaminação menor, menor restrição. Mas isso é variável. Ou seja, se tiver uma menor restrição e aumentar o número de contaminação, de contaminados, vai aumentar a restrição novamente. E é importante destacar para todos aqueles que ouvem e repetem muitas de forma desavisada, de que todos seremos contaminados, etc. É verdade, no futuro todos poderemos ser contaminados. Com duas diferenças. Primeiro, no futuro nós teremos remédios e vacinas. E, segundo, nós precisamos dar tempo ao serviço de saúde. Se todo mundo procurar, ao mesmo tempo, um tratamento, não haverá. Então, a ideia de você jogar a curva para frente, né? Quer dizer, amenizar a curva de contaminação, ela está dentro dessa concepção de que, bom, se todos pegaremos, quanto mais devagar a gente pegar o vírus, se contaminar pelo vírus, melhor tratamento nós vamos receber. Entende? Eu até brinquei outro dia com um amigo, falei, você quer que eu desenhe? Porque assim, é tão difícil as pessoas entenderem. Pois essa é a minha pergunta, Florina, é muito simples. Mas eu quero voltar agora para a questão social, que eu estou aqui controlando o relógio, né? Porque quando eu olho já passou meu tempo aqui. A gente falou da problemática, você falou, né? Desse aumento de pessoas em situação vulnerável e da dificuldade de chegar a dinheiro, quer dizer, diminui o número de doações, diminui o número de voluntários, enfim, tudo isso vai ficando mais escasso. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre soluções, né? Como que... Eu nem quero falar do governo, assim, não quero nem falar de soluções governamentais, mas nós, como sociedade, como pessoas, como seres humanos que participamos dessa sociedade, como cidadãos, que tipo de solução você vê para esse aumento de vulneráveis e que tipo de participação nós poderíamos ter na melhoria desse quadro? Bom, primeiro, nós vamos ter muita gente vulnerável e por muito tempo. Então, a pobreza vai aumentar no Brasil e vai aumentar no mundo. O Banco Inglês, o Banco Central Inglês, divulgou um documento recente mostrando que nós vamos ter a pior recessão dos últimos 300 anos. O mundo, e é né? a nossa O geração mundo. que está aqui, no mundo. É a nossa geração que está aqui, então não adianta culpar os que os que vieram, nem os que virão. Somos nós que temos que fazer a diferença. Nós que estamos vivendo, né? Nós que vamos contar para os nossos netos que em 2020 nós vivemos uma das maiores pandemias da história da humanidade. Né? Lembrando que a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo. Mas nós estamos, que também foi no início do século passado. Né? É incrível como parece ser algo cíclico. Né? Mas o fato é que nós vamos ter um segundo problema depois do vírus, que vai ser a economia. Por isso que eu chamo de segundo problema. Eles não estão juntos. Primeiro é a saúde, depois vem a economia. Na economia, só um caminho. Os governos terão que abrir o cofre. Né? Os governos terão que emitir moeda, emitir títulos, emitir dinheiro e dar para as pessoas, ou na forma de emprego, direto, indireto, geração de renda, transferência de renda. Foi assim depois da Segunda Guerra Mundial, com o New Deal. Né? Não foi diferente os americanos injetando dinheiro na Europa com construção civil e outras formas de dar emprego para as pessoas. Né? Estradas, infraestrutura, além de transferência de renda. Então, eu acho que esse é um caminho que os governos vão ter que adotar para poder incluir essas milhões de pessoas e famílias que ficarão desamparadas. O que nós podemos fazer? Várias coisas. Por exemplo, eu tenho dito a vários empresários nossos da comunidade judaica, Estela, primeiro, tentem manter o emprego. Não é? Se a empresa tiver uma reserva, tente manter o emprego das pessoas, porque isso é o mais importante para manter a economia girando. Se o empresário pensar, não, eu tenho que manter a minha reserva, então eu vou mandar todo mundo embora e depois eu vejo o que acontece, o que vai acontecer é que essas pessoas que você mandou embora não vão consumir durante um bom período e a sua empresa não vai vender, né? Seja lá o que ela venda. Então, esse é um ponto essencial. Quem puder manter o emprego, mantenha o emprego. Se a pessoa tem um pequeno negócio,
ou aquele emprego que era do dia a dia e ficou desempregada, vai ter que procurar um recurso que possa fazer frente às suas necessidades. Então, que nós voltarmos, ou vai ser um empreendedor, um microempreendedor, ou vai buscar o dinheiro do governo, né? Mas alguma coisa que a mantenha. E o governo tem que estar muito atento a isso, os governos, né? Não é um governo, são todos os governos, independente de partido, de esquerda ou de direita, porque é uma questão econômica, aí sim é uma questão econômica. Então, precisa injetar dinheiro, precisa injetar investimento. E, por último, mas não menos importante, eu acho que tem questões sociais que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, primeiro, comprar do produtor local, né? Comprar do vizinho, da lanchonete, ou do restaurante, ou do bar da esquina, né? Da sua região, do mercado pequeno da sua região. Isso ajuda, né? A favorecer os pequenos nesse momento. Muita gente dizia assim, mas qual a diferença de eu comprar no Pão de Açúcar ou de eu comprar na venda do meu bairro? É que a venda do seu bairro não vai aguentar, ela fecha se você não comprar. O Pão de Açúcar aguenta, o Carrefour aguenta, o Extra aguenta. Então, assim, procure comprar nesse momento dos pequenos. As próprias redes grandes estão comprando dos pequenos, porque eles perceberam que é uma questão circular, né? Eles perceberam que é uma questão sistêmica. Né? Não adianta a minha empresa ir bem e todas que estão no meu meio ambiente empresarial quebrarem, porque a minha não vai aguentar sozinha. Né? E o trabalho voluntário, que você conhece tão bem, que vocês estão fazendo com o TNAD. Todas as organizações judaicas estão fazendo trabalhos voluntários, a Unibs, o TNAD, todas têm algum tipo de voluntariado nesse momento, todas estão recebendo alimentos, cestas básicas. Eu tenho trabalhado muito com a Cruz Vermelha aqui em São Paulo, que está dando um show. Né? A Cruz Vermelha recebe dinheiro em conta, então quem puder doar é importante, quem não puder doar dinheiro pode doar alimentos. A Cruz Vermelha está tratando de organizar a distribuição desses alimentos por toda a periferia de São Paulo. Como doar alimentos para a Cruz Vermelha, Floriano? Como? Então, olha, você tem uma ação direta, que é uma conta no Banco Itaú da Cruz Vermelha, que depois a gente pode divulgar, não sei se você quer divulgar agora. Divulga agora, já fala aqui, então, já fica registrado. É Banco Itaú, Cruz Vermelha, tá? Cruz Vermelha de São Paulo, é Banco Itaú, agência 6480, conta corrente 04751, dígito 0. Né? E aí tem o CNPJ da Cruz Vermelha também, que eu acho que aí é mais fácil pegar no próprio site da Cruz Vermelha. Né? Mas e se alguém estiver nos vendo e que tenha também os dados do TNAD, o TNAD também está precisando de muitas doações. A gente está falando de gente distribuindo comida. Agora, eu quero falar uma coisinha rápida, Floriano, que eu vi um grupo de mulheres, Mulher aos 50, não, como é que é? Melhor aos 50. Melhor aos 50 é um grupo de mulheres... Não é o nosso caso, né? Não é o seu caso, né, Estela? Quase, ainda não. Você tá nos mulheres de 30. Um pouco mais que 30, um pouco menos que 50. Mas elas sozinhas se juntaram e decidiram arrecadar com as amigas e conhecidas alimentos, dinheiro ou fraldas para distribuir lá na comunidade, na favela de Heliópolis, acho que é e elas vêm colocando Paraisópolis, né? Elas, e assim, por conta própria, iniciativa própria, e o mais incrível são os depoimentos que elas vêm colocando no ar, tendo contato, assim, muitas pela primeira vez, com essa realidade, realmente, a realidade das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Então, eu, Estela, vejo que é uma grande oportunidade de nós, que assistimos pela televisão, nos emocionamos com reportagens, ou escutamos você falando, e eu falando sobre situação de vulnerável, está passando um carro de som aqui. Que é uma oportunidade, talvez, das pessoas levantarem do seu sofá. Tem Lagba Homer ainda. É Lagba Homer, eu acho que é uma grande oportunidade. Para o nosso amigo Sandro Kushner também, que está aqui. Sandro, o Danon, a gente já falou. Todo mundo aí veio prestigiar a live. Mas eu acho que eu fico muito revoltada vendo as pessoas falando tanto de
meu dinheiro, minha renda vai cair, sentadas no sofá e não entendendo do que se trata realmente uma situação de vulnerabilidade. Então, talvez seja uma grande chance da sociedade se, se Se mobilizar, mobilizar. se mobilizar sozinha, Claro, porque a gente não precisa de instituição, a gente não precisa de nada. claro. Leva comida para o morador de rua aqui. A Gilmara sai 2, 3 vezes por semana, sobrou comida, ela vai para o pessoal que está lá na marquise do Banco Itaú, a gente dá a comida para eles. Porteiro, gente, liga para o porteiro embaixo, olha, você está com fome, está precisando de alguma coisa. Eu acho que é uma grande oportunidade, socialmente falando, Floriano, de despertar em cada um de nós um pouco mais de senso de responsabilidade e de noção de realidade. Minha opinião nesse momento. Solidariedade, altruísmo, acho que são as palavras. Aqui a Edith fala da ONG Banco do Bem, foi criada há 2 meses, está distribuindo marmitas, lanches, cobertores para moradores em situação de rua na região central da Sé. Então fica a dica aí. Até acho que o Sandro alguém queria também saber de uma ONG da região central para ajudar, acho que o Daniel Anenberg quer ajudar. Olha aí, Daniel, tem aí Bando do Bem, a ONG Bando do Bem, que está distribuindo alimentos na região central de São Paulo, justamente para a população mais vulnerável em situação de rua. Eu queria também citar, além do TNAD, da Unibs, a Casa do Zezinho, da Tia Dag, a Casa do Zezinho que fica lá no Capão, tem feito um trabalho extraordinário de distribuição de cestas básicas mesmo. Eles estão organizando, eles estão distribuindo. Então, Casa do Zezinho, Tia Dag, fica aqui a dica, pode procurar na internet, Casa do Zezinho, tudo junto.org.br. Tem uma outra que eu queria também falar, que está doando máscaras, que eu acho que é bem interessante a iniciativa, que é Doe Máscaras, tudo junto, doemáscaras.com, doação de recursos ou máscaras para utilização de profissionais de saúde. Né? Vocês sabem que meu irmão é médico, Eduardo Pêsaro, trabalha lá no Einstein, e ele mesmo disse que os hospitais particulares têm mais estrutura do que os públicos e que, portanto, se puder doar máscara, puder doar gel para as UBSs, para os hospitais públicos, é sempre muito bem-vindo. Né? E além do que eu já falei, o Daniel Anenberg lembrou bem, o SP Cidade Solidária, tudo junto, spcidadesolidaria.org, que faz até um drive-thru que você pode passar e distribuir a comida. Né? Em que pese, a gente recomenda não sair de casa, quem puder doar algum recurso, doe. Às vezes a pessoa não doa, fala, mas eu vou doar só R$50, só R$20. Pode ser só para nós, mas para quem está recebendo é um valor importante. Nosso tempo está chegando já ao fim, porque o Instagram me corta quando dá uma hora de entrevista, gente. Não tem nem chance. Aparece um reloginho aí, eu não tenho nem o que fazer. Eu quero te fazer uma pergunta. Aqui nós temos uma polarização política enorme de um lado, causando um conflito entre as pessoas, entre famílias, amigos, a sociedade em geral. Por outro lado, nós temos essa mobilização de muitas pessoas se voltando para ajudar o próximo, se mobilizando em prol das pessoas vulneráveis. Na sua opinião, nós vamos sair dessa pandemia iguais, melhores ou piores? Bom, eu espero que saia melhor, né? Esse é o meu grande desejo. Olha, Estela, só para terminar, para responder para você, mas lembrando que o Daniel Anenberg, o próprio gabinete do Daniel Anenberg, a Heloísa Gama lá, também tem feito parceria com várias organizações que estão distribuindo alimentos. Então, pode procurar também o gabinete do vereador Daniel Anenberg na Câmara, isso pode ajudar bastante, tá? Olha, eu espero que a gente saia melhor do que como a gente entrou nessa pandemia. Mas eu acho que nós vamos ter um período de adaptação. Nós nunca mais seremos os mesmos, né? É difícil imaginar que, depois de tudo que a gente está passando, a gente vai sair na rua abraçando e beijando todo mundo. Eu acho que as pessoas vão viver um pouco mais reclusas, até porque descobriram formas de trabalhar, né? Home office e outras formas de se comunicar como essa que nós estamos usando hoje, que é incrível, porque a gente fala para, sei lá, 200 pessoas e isso é muito legal, interage com as pessoas, leem o que as pessoas estão escrevendo. Então, eu acho que nós vamos ter um período ainda de isolamento espontâneo, né? Sem, obviamente, deixar de participar comunitariamente na sinagoga,
nas sinagogas, nas festas e assim por diante. Mas acho que as pessoas vão tomar mais cuidado, vão se higienizar mais, né? Lavar mais as mãos, vão ter mudanças comportamentais, não só da higiene, mas também de postura, né? Como sociedade. E eu acho que isso vai ser bom. No futuro nós viveremos melhor e assim eu espero. Se Deus quiser, Floriano, quero te agradecer muitíssimo a sua participação aqui. Foi super enriquecedora. O meu marido fala, tem mais 5 minutos, aí eu acabo em cima da hora, eu fico doida aqui. Eu prefiro acabar antes e não ter que correr, entendeu? Quero aproveitar todos os minutos, mas é uma loucura, sabe? A diferença, assim, na personalidade aqui. Eu também quero crer, como você, que a gente vai sair melhor disso, e eu espero te ver ativamente na política em breve, o mais breve possível. O Brasil precisa de você, nós, seres humanos decentes, precisamos de você nos representando. Super obrigada mesmo. E eu quero dizer que essa entrevista vai ficar disponível 24 horas aqui no meu Instagram, mas ela vai estar a partir de sexta no meu YouTube, eternizada, com todas as dicas que você passou. Eu vou divulgar esse link do YouTube. Acho que quanto mais pessoas puderem ter acesso a essas dicas de como participar socialmente, né, são muito importantes. Então, obrigada. Fica aqui meu desejo de votar em você nas próximas eleições, seja lá pro que for. Conte comigo. Obrigado, querida. Obrigado, um beijo a todos e fiquem em casa, nós sairemos dessa. Juntos. Se Deus quiser. Obrigada. Tchau, tchau, gente.